Não seja refém do seu salário. Não sei se você já ouviu esse termo ou alguém já falou isso com você. E a maioria, uma boa parte das pessoas são reféns do salário que elas recebem. Se você é refém do seu salário, eu vou te dar aqui não somente falar o que acontece com as pessoas, mas também eu quero aqui te dar um auxílio ou um refúgio ou algo que você pode fazer para não se tornar refém, tá? Seja bem-vindo ao canal do Will, gente. Aqui eu posto aqui conteúdos sempre, principalmente com relação à inteligência financeira. Convido você a ficar até o final, tá bom? Gente, quando eu falo sobre ser refém do salário, então pensa aí comigo. A gente foi criado, eu não sei se você foi assim, né? E aqui eu não tô, não, por favor, entenda que eu não vou menosprezar emprego, eu não vou menosprezar nada, tá? Eu não vou menosprezar você que está trabalhando na CLT. Eu não vou menosprezar você que ganha o seu dinheiro digno, sabe? De você tá vendendo a sua hora lá de trabalho. E tudo bem, não tem problema. A gente sempre aprendeu assim e é o que mais é divulgado, tá? Para que você entre no trabalho ou você entre no concurso. Você entra no trabalho, presta concurso, lá você pega uma estabilidade dentro do concurso e vive pro resto da sua vida até você morrer. É assim que funciona, não é? É ou não é? Com o passar do tempo, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de ficar num emprego somente, porque eu ganhava um salário, querendo ou não, comecei ganhando R$ 500, trabalhando de auxiliar de marcenaria. Para você que não sabe, eu sou marceneiro de profissão. Hoje, se eu for fazer algum móvel, eu estou bem desatualizado, mas vou fazer um móvel muito bom. Principalmente, ó, tem um armário aqui atrás, não fui eu que fiz, mas que eu posso estar fazendo igual, tá? Comecei ganhando R$ 500, sendo ajudante. Mas por quê? Olha bem, eu comecei trabalhando e o salário de auxiliar de marcenaria naquele tempo era tipo, era 900, quase R$ 1.000. E eu comecei a trabalhar para receber metade. Mas isso foi uma estratégia lá do cara que me contratou, não vou nem falar, porque eu era novo também e eu tinha o desejo de aprender. Eu falei assim, não, eu quero entrar aqui, mas eu quero aprender. Eu quero aprender esse ofício aqui. Porque eu já estava fazendo curso de marcenaria e eu já queria aprender sobre marcenaria. Então eu comecei a desenvolver ali dentro. Eu não ligava muito porque eu ia receber. Para mim, R$ 500 estava bom por mês, né? Naquele tempo lá atrás. Hoje seria, sei lá, acho que uns 800, 900, R$ 1.000 mais ou menos. Mas para mim estava bom. Moleque, não tem um pardal para dar de comer, tá tranquilo. Então comecei a trabalhar um mês, 2 meses. Foi um dos serviços que eu fiquei mais tempo. Eu acho que, sei lá, 8 meses. 8 meses. Mas foi o serviço que eu mais fiquei tempo, acho que 2 anos. 2 anos. Porque eu sempre acabava trabalhando assim, um em outro. Esse que eu fiquei 2 anos foi que eu fiquei até, né, que eu já estava casado já também, daí é outros 500, né? Eu não posso sair de qualquer jeito do trabalho, né? E mudando assim, como quem troca de roupa, não funciona assim. E, enfim, comecei a trabalhar e aprendi o ofício de marceneiro. Aprendi a trabalhar. Hoje está bem atualizado, a marcenaria está bem atualizada, mas com relação àquilo que fazia naquele tempo, nossa, sei fazer tudo. Cortar madeira, joga a chapa na serra, corta, medida, saber como fazer um guarda-roupa, um gaveteiro, tudo. Assim, tudo. Não vou dizer tudo, assim, que a marcenaria você aprende uma coisa diferente. Mas e daí, William, o que tem a ver de ser refém do salário? Eu me recordo que depois que eu saí de lá, eu entrei numa empresa para ganhar mais. E uma empresa onde eles colocaram eu numa máquina e falaram assim para mim, ó, faz o seguinte agora, você vai ficar nessa máquina e você vai ficar abastecendo ela, que era uma fábrica de lápis. Até uma fábrica que meu pai trabalhou, foi gerente lá e também foi um dos negócios que me ajudou a entrar lá. Entrei nessa fábrica de lápis, o que aconteceu? Não deu um mês, eu me machuquei.
Mas só que eu ia ficar mais tempo. Eu tenho certeza que eu ficaria muito mais tempo porque eu me acostumei com a correria dali, sabe? E eu corria, eu trabalhava e colocava e fazia isso, fazia aquilo. E tinham amigos lá do meu pai e eles me conheciam desde pequeno e eu certeza que eu ficaria muito tempo ali. Só que não deu, daí eu acabei machucando o dedo, encostei. Eu tava num tempo de... Enfim, eu nem sabia que eu tinha os direitos lá, né? Que quando você se machuca parece que você tem algum direito, a fábrica não pode te mandar embora. Mas, enfim, não tenho nada contra isso aí, não entrei com processo nenhum, não fiz nada, fui viver minha vida e pronto. Só que ali, eu lembro quando eu trabalhava, eu sempre fazia a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa todos os dias. E eu trabalhava por um salário, tá? E quando você trabalha por um salário, comece a trocar e a vender o seu tempo, tá? Comece a vender o seu tempo. Como assim? Tudo que a gente faz na vida, tá? Tudo que a gente faz na vida, a gente sempre, durante o processo da nossa vida, sempre vai estar vendendo. Você sempre vai estar vendendo alguma coisa, tá? Se eu olhar aqui ao redor de mim, olha aí ao seu redor. Sempre tem alguma coisa aí que foi comprada. É um produto que você comprou. Seja, sei lá, uma fita, seja um fone de ouvido. Qualquer coisa aqui foi necessário você comprar através de dinheiro. Foi necessário você, muitas vezes, vender o seu tempo, dar o seu tempo numa empresa, dar o seu tempo no CLT, ou até mesmo empreendendo, prestando serviço, fazendo outra coisa, para você ter o dinheiro necessário para você fazer a troca de R$ 30 seu por um produto. Para o quê? Para você estar utilizando dele, certo? Isso aqui eu utilizo para escutar, isso aqui eu utilizo para colar. Eu tenho o meu violão ali atrás, eu utilizo ele para fazer um som aqui, né? Eu paguei acho que R$ 500 naquele violão ali. E o que isso nos faz? Faz com que nós não nos prendamos ao salário. Não se prenda ao salário, não seja escravo do salário. Por quê? Quando você é escravo do salário, você fica lá trabalhando o dia inteiro, sempre fala que o seu salário não dá, você fica se matando que nem um louco, sendo que você vai ganhar talvez a mesma coisa, como todo mundo ganha lá, dentro do seu emprego. Você muitas vezes tem que aturar pessoas do seu lado. E no final das contas, você sempre vai receber o mesmo. Você sempre está ali, no mesmo lugar, recebendo o mesmo salário, aprisionado no mesmo salário, aprisionado ali em receber aquilo dali, quando você tem que entender que tem capacidade de ganhar mais. Você tem capacidade de ganhar mais, tá? Presta atenção nisso. Você, olha aqui o cabeção, William Cabeção. Você tem capacidade de ganhar mais. Só que para isso você tem que tirar algoz que fala, não é algoz. Algoz não. Você tem que tirar as correntes do salário. Tira essa corrente. Para de ficar olhando para o seu salário. Olha para o seu tempo. O meu tempo está empregado no quê? Tá? Eu vou citar mais um problema aqui que tem. Com relação a esse aprisionamento de salário, tem mais um aprisionamento chamado aprisionamento dentro da própria empresa. Que é o quê? Vamos lá, primeiro o salário. Você fica lá trabalhando e você sempre está vendendo o seu tempo. Esse seu tempo não pode ser empregado em outras coisas? Esse seu tempo não pode ser trabalhado com outras coisas também? Não estou falando para você sair do seu salário, porque não tem a loucura de sair do salário, não, do CLT, para você querer empreender. Não, porque agora o William falou lá que eu tenho que vender meu tempo de outra forma. Eu tenho que me libertar do salário, então eu vou me libertar do CLT. Não. Entenda que o CLT, ele é uma renda que você está tirando. E você tem ali 8, 9 horas para estar ali, ótimo.
O que você faz depois do horário? Você fica com a sua família? Ótimo. E depois? O que você está fazendo? Está estudando? Está fazendo hora extra? Está se abdicando a outras coisas? A desenvolver algo para gerar mais renda? Para talvez transformar a renda atual sua? Sei lá, presta um serviço. Presta um serviço de gestor de tráfego? Presta um serviço de pessoa que vai trabalhar com artes, com Canva? Presta um serviço de social media? Essa é a forma de você trabalhar na internet. Você pode prestar um serviço de servente de pedreiro depois, trabalhar um pouquinho mais tarde. Você pode prestar qual serviço? Você pode vender pão, tem muita gente que vende pão aí na rua. O que você pode fazer depois? Para quê? Para que você não somente complementar a renda para pagar as suas contas, mas que você, muito mais do que isso, venda melhor o seu tempo. Porque para você se libertar do salário, você tem que começar a vender melhor o seu tempo. O seu tempo tem valor. O meu tempo tem valor. Quando nós oferecemos dessa forma, quando nós trabalhamos dessa forma, oferecendo o nosso tempo de uma outra forma, porque tem gente que o tempo dela, a hora dela custa R$200. Tem gente que a hora dela custa 1.000. Tem gente que a hora dela custa 20 mil reais. Mas por quê? Por que tem gente aí, donos de empresa que cobram, sei lá, 20 mil reais 2 horas de palestra? Por quê? Me explica, agora vamos ver se você entende. Por quê? Porque por mais que ele dê 2 horas de palestra, tá? 2 horas, aquelas 2 horas são insights, são coisas que ele vai colocar, é uma conexão tanto da empresa que está, ou da pessoa que está contratando a pessoa para palestrar, aquela pessoa de 20 mil reais, tanto para fazer network, conversar com a pessoa, olha bem, vai conversar, pode fazer negociações ali, existem negociações, tá? Tanto para a pessoa, você poder vender outras coisas, porque aquela pessoa, se você está pagando 20 mil reais para aquela pessoa estar lá, você chamou muita gente. A partir daquelas pessoas, você pode vender para aquelas pessoas que estão ali. Certo? Tá ok? E esses 20 mil reais pode ser pouco. Por quê? Porque pode dar muita renda. Tudo aquilo que aquela pessoa tá falando. Todo aquele insight, todas aquelas ideias são muito boas, talvez, para ajudar outras pessoas. Tá? E isso é uma questão de venda de tempo. É uma questão de monetização do tempo. Aí o cara lá fica aprisionado, certo? Com o salário, ele não consegue desenvolver. Mas, William, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra minha vida, mas eu quero sair do meu salário. O que eu faço, William? Cara, se você deseja isso, se você quer abrir sua mente, se você tá nesse vídeo aqui, é porque você quer não ser mais aprisionado pelo salário. Então você tem que começar a trocar o seu tempo. Trocar por tempo. A venda do seu tempo. Mas assim, William, mas eu quero continuar aqui. Beleza, continua aí, vive a sua vida aí, não tem problema nenhum. Você ficar no CLT e você não querer empreender. Por quê? Somente empreendendo que você vai conseguir sair. É a única forma. A única forma de você se desprender do seu salário. Por quê? Por que eu falo para você se desprender? Porque, querendo ou não, cresceram na sua cabeça que um salário, ele é a melhor forma. E lembrando, hein, que se você tem um salário e quer se aposentar também, cara, eu indico você já começar a buscar outros meios para buscar aposentadoria. Por exemplo, eu tenho 33 anos. Estou buscando minha aposentadoria, não estou aposentado. Estou buscando minha aposentadoria. E eu sei que se eu não fizer uma força agora, daqui 10, 20 anos, vai ser um pouco mais difícil. Mas para isso eu preciso trabalhar agora e fazer uma força maior, desenvolver mais coisas. Principalmente coisas, olha a dica, olha o insight que eu vou dar para você, coisas que monetizem money sem você estar presente. Certo?
Vou dar uma dica para você, ó que maravilhoso. YouTube, o YouTube, ele monetiza para você, certo? Só que para isso você tem que ajudar o YouTube. Você tem que ajudar o YouTube. Você tem que trabalhar para ele, para que futuramente ele trabalhe para você. Mas para isso você tem que passar um tempo aqui, tudo na nossa vida tem exigência, ok? Beleza. Outra, gestor de tráfego. Você pode pegar um produto, pega um produtinho, vai lá, faz um tráfego, começa a vender para algumas pessoas, você vai ver que vai começar a rodar um negócio. Tem um pessoal aqui que eu atendo, como um gestor de tráfego, que eles começaram a vender um produto, né? E hoje estão, assim, estão vendendo bem, estão tendo faturamento legal, tá? Só que para isso, tem um certo tempo de desenvolvimento. Ou se você não quer dedicar tempo a isso, porque querendo ou não vai dedicar tempo, às vezes você pode ficar no CLT e começar a estudar fora, né? Você pode contratar pessoas para estar fazendo para você. Só que daí você vai acabar estando na mão das pessoas, mas mesmo assim, se você contratar pessoas boas, ok. Agora se você não tiver, fazer o quê? Só que assim, para encerrar esse vídeo, você quer ser liberto do seu salário? Você quer sair daí, né? Não ficar com isso. Primeira coisa, não fica brigando com ninguém, não briga com ninguém, não briga com o governo, não fala que o companheiro aqui que trabalha comigo é ruim, porque a empresa é ruim, porque isso. Faz o melhor para sua empresa. Faz o melhor que você consegue, tá? Se estão te perseguindo, se estão te caluniando no serviço, não importa. Troca de serviço, vai para outro, arranja outro serviço e fica tranquilo. Pega um lugar que você fique tranquilo, ou se você está aí, trabalha e nas horas vagas, no seu almoço, depois do seu trabalho, estuda aquilo que você quer fazer e aplica. Mas não, olha, outra dica também, não faz aquilo que todo mundo está fazendo. Porque tem muita gente aí fazendo muitas coisas, por exemplo, vou abrir um carrinho de cachorro quente, dá para você abrir? Dá para você abrir, só que você vai competir com outras pessoas, tá? Tenta fazer aquilo que muitas vezes você tem público, tá? Tem público para vender, tem que ter público, é uma das coisas, tem que ter gente para comprar aquilo ali, beleza? E você também tem que ter, né, as coisas ali para lidar, certo? Você tem que ver público. Ou eu quero vender, sei lá, eu quero vender fita adesiva, tem público. Só que você tem que saber também que você vai... Tem muita gente oferecendo as fitas. Tem as papelarias, tem o material de construção, tem um monte de coisa. Tá certo? Esse é uma das dicas. Comece a estudar e vá aos poucos aplicando conforme você vai estudando. Beleza, gente? Obrigado que você ficou aqui até o final desse vídeo. Lembrando, gente, que se eu puder te ajudar, olha, eu vou dizer que eu posso te ajudar, tá bom? Lembrando que aqui no link da descrição, você pode entrar em contato comigo, pode ter uma mentoria, ou também, se você quiser, você pode entrar por, vamos dizer assim, o Clube da Renda Extra. Clube da Renda Extra, tá aqui no link da descrição. Entra lá, apenas R$ 9,90, a gente pode conversar, eu posso te auxiliar com alguma coisa, lembrando que você tem também um suporte lá dentro, lá, todo mundo que vai entrar para esse grupo, o grupo do Telegram, né? Por apenas R$ 9,90 a gente vai tendo vídeos mais profundos, mais entendendo, poxa, eu queria abrir um negócio, como que eu faço? Eu tenho aqui para fazer isso, quero aprender sobre a internet. Vai lá, que a gente vai cada vez entender melhor. Beleza, gente? Obrigado, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, gente. Falou!